já na escalação eu já tive uma surpresa. Quando eu li a escalação do CSA, eu já fiquei, opa, talvez aqui tenha um caminho para o Bahia, né? Porque eu achava uma escalação do CSA um pouco mais aberto, com exatamente Gabriel sendo um primeiro volante e tendo ao lado dele como sua dupla Luiz Henrique, que também é um velho conhecido aqui, principalmente em Pernambuco, formado e com 2 passagens pelo Náutico, como um segundo. Mas, na verdade, Gabriel foi quase o jogo inteiro um único volante e simplesmente dominou, tomou conta do meio-campo no primeiro tempo. Patrick, William Maranhão, Danielzinho, todos esses tiveram, como o Lula falou, Danielzinho teve um momento bom ali de finalização, que poderia ter feito o primeiro gol do Bahia, né? Patrick também tentou chegar um pouco mais na área, William um pouco mais apagado, né? Para mim desse trio foi o que mais esteve abaixo, mas todos eles foram dominados pelo primeiro tempo de Gabriel, peça essencial no jogo do CSA, que conseguiu 1-0 numa bola parada, um escanteio cobrado pelo próprio Gabriel, mas um escanteio curto, onde Hernandes acaba fazendo o cruzamento, né? E Lucas Barcelos abre o placar ali por volta, acho que dos 9 a 10 minutos do primeiro tempo. E, para minha surpresa... 11 minutos, viu, JP? Foi bem... Pronto, exatamente. 11 minutinhos. 11 minutos, o CSA abre o placar, num jogo em que, nesses 10 minutos iniciais, o CSA já era melhor do que o Bahia. E, para minha surpresa, né, no momento em que o CSA abriu esse placar, para mim era bem claro. Não, a partir de agora o Bahia, jogando em casa, precisando correr atrás do placar, com a sua torcida, e, na minha visão, tendo um time melhor, sendo um time maior, tendo um time melhor, um 11 dentro de campo melhor. Se eu tenho que escolher entre o do CSA e do Bahia, eu escolho o do Bahia. Para mim era bem claro, a partir de agora começa a pressão do Bahia. E não foi nada disso do que eu vi. Se durante grande parte do primeiro tempo tirasse o escudo das duas camisas e me dissesse, um desses times aqui é o CSA, qual é o outro time? Eu diria, não sei, acho que aqui é a terceira rodada do Alagoano e eu tô vendo CSA e Asa. Porque era um jogo onde o CSA já tinha aberto o placar e continuava dominando territorialmente, continuava dominando as ações, continuava cercando a área do Bahia, onde o Bahia, depois foi crescendo, igualou talvez na reta final ali do primeiro tempo, criou chances, mas de uma forma muito vertical, de uma forma muito reativa, né, chegando com menos gente na área, num roteiro de jogo onde para muita gente foi totalmente inesperado. E tudo isso comandado por Gabriel no meio-campo, que fez a bola rolar. A bola vinha de um lado, passava por Gabriel, ia para o outro, verticalizava, utilizava as pontas. Né? O CSA que tem atacantes de muita mobilidade. Né? Quem ouviu o podcast do domingo, e aí quem não ouviu, eu convido a voltar um pouquinho. Eu falei muito do Rodrigo Rodrigues, né, que é um centroavante, um perfil total de centroavante, mas é um cara que tem muita mobilidade, cai pelos lados, briga, batalha, vem de trás para chegar na área, às vezes como uma surpresa. Hoje jogando com o Lucas Barcelos, que é mais um centroavante, mas que também tem mobilidade para sair, né, e com o Marco Túlio também vindo de trás, Felipe Augusto. Então é um ataque muito móvel. E Gabriel por trás de todos eles, né, conduzindo esse meio-campo. E aí já deixo o spoiler. Para mim, foi não só o melhor do CSA, mas também o melhor da partida. E aí, durante o primeiro tempo, o CSA foi senhor. Né, o Bahia foi crescendo. Eu acho que no primeiro tempo o Bahia não foi melhor em nenhum momento. Mas, a partir dos 30, passou a igualar um pouco mais, passou a criar chances. Viu a chance de Danielzinho, Patrick finalizou, né? Bahia passou a igualar um pouquinho mais. No Marco segundo Antônio, tempo, né, no primeiro tempo, ainda meteu na trave, né? Isso, no travessão. Foi um momento que eu falei exatamente isso lá no Clube 45, né? Eu vinha falando essa análise de que parecia um jogo do CSA contra um time menor. E aí, no momento que eu termino de escrever, o Marco Antônio
coloca aquela bola no travessão, quase que para zicar ali o meu comentário, mas que de fato não se transformou em gol, né? Foi uma pouco de melhoria do Bahia que não se transformou em gol. E aí volta para o segundo tempo, aos 3 minutos, 3 para 4 minutos, né? O Bahia tem um zagueiro expulso, com um a menos e já atrás do placar, o que já era uma situação difícil. Parecia que ali o CSA teria totais condições de fechar o caixão, né? Fazer 2 e ter uma vitória um pouco mais tranquila. Não conseguiu forçar, deixou o Bahia crescer, e aí Guto, lógico, também dando todo o mérito, conseguiu ajustar a postura do seu time no intervalo, né? Porque o que eu acho que o principal do Bahia foi exatamente a postura, a mudança de postura, de entender que precisaria ter algum protagonismo no jogo, por tudo que já foi falado, está atrás do placar, ter um time melhor, está jogando em casa, precisar do resultado, né? E aí sim o Bahia passa a crescer por volta ali dos 15, o CSA começa as suas primeiras substituições, e aí foram substituições onde claramente, né, o CSA tentou garantir o resultado. Porque se eu falei, né, no começo em que na escalação eu me assustei com os volantes, com o meio-campo do CSA, sendo somente Gabriel e Luiz Henrique, mais para frente, Mozart passa a acionar jogadores como Ian, Rolim, como Giovani. Esses jogadores, sim, né, são jogadores de mais contenção. Então, a partir do momento em que você começa a tirar Marco Túlio, né, vem uma substituição dupla ali, onde ele tira um atacante e um meia e coloca outro atacante, e aí um atacante por outro, mas coloca também um volante de mais contenção, um camisa 5 de fato, né, literalmente um camisa 5, que é Giovani, mas de estilo de jogo, daquele primeiro volante mais marcador, mais pegador, né, você percebe que o CSA já começava a se sentir incomodado e passaria a valorizar mais aquele 1-0, o que acabou sendo um tiro pela culatra, podemos dizer. Trouxe o Bahia para o seu campo, e aí Rodalega com uma bela finalização, né? Um lance até triste, digamos assim, porque ele finaliza e não consegue nem comemorar, já caiu sentindo dor, né? E o Bahia praticamente fica com 2 a menos, né? Porque Rodalega em campo, mas como Lula também já falou, né? Praticamente nem conseguia andar direito, mancando, né? Mas aí o Bahia, dessa forma, consegue esse empate, onde, mais uma vez, reiterando o que Lula já falou, antes do jogo, se você oferece 1-1, eu acho que o CSA aceitava. E acho que o Bahia não aceitava. Antes do jogo, vai dizer 1-1, não, bota a bola para rolar e que eu consigo coisa melhor. E o CSA talvez olhasse para o resultado e disse, oxe, 1-1, fora de casa, contra o Bahia. Assim, não me dê esse pontinho, tá de bom tamanho. Mas quando a bola rolou, o que a gente viu, né, o resultado final, a gente passa a analisar de outra forma. É um resultado em que o Bahia sai comemorando e o CSA, com toda certeza, principalmente pela bola jogada no primeiro tempo, pelo domínio que teve no primeiro tempo, é um resultado, sobretudo, a partir da expulsão no início do segundo tempo, é um resultado em que o CSA lamenta. Mas a partida se deu dessa forma. Substituições no pré que deixaram alguma dúvida, mas que no desenvolver do jogo foram, na minha visão, muito positivas e que podem, talvez, trazer um novo ponto, né, um bom ponto para a sequência de temporada do CSA. Um time que consiga ter essa mobilidade ofensiva, né, ter esse quarteto ali mais de frente, com uma ou duas peças, e aí, né, precisaria achar alguém. Eu gostei da partida de Luiz Henrique, mas acho que, diante do protagonismo de Gabriel, talvez o CSA ainda possa achar alguém que possa dividir um pouco mais esse protagonismo, porque em algum momento talvez Gabriel venha a ficar sobrecarregado. Ô, JP, eu acho que também pesa um pouco para o CSA essa sensação de derrota, né, depois desse empate 1-1, porque teve o jogo na mão. A gente falou, por exemplo, quando o Bahia jogou com o Atlético de Alagoinhas fora de casa,
No final do primeiro tempo, ele estava à frente do placar com um homem a mais. O que aconteceu depois a gente ainda lembra, né? O Atlético empatou ainda no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, quando a igualdade numérica se estabeleceu mais uma vez, ainda levou a virada no final do segundo tempo com um gol de Dionísio. E o Bahia foi muito cobrado por isso, né? Porque tinha toda a situação, o Cássio falou disso assim, muito abertamente, né? O Bahia tinha tudo na mão, o jogo entregue para ele, dizendo assim, ó, me conquista aí, tô aqui facinho para você. E o Bahia não fez um mínimo que era conseguir tomar conta do jogo, um jogo que estava já oferecido para ele. Obviamente que a situação do CSA não era exatamente igual, mas o que fica para mim é que era uma sensação meio parecida. O jogo estava se oferecendo para o CSA, especialmente no início do segundo tempo, que estava na frente do placar e tinha um homem a mais, faltando boa parte da segunda etapa, né? E isso, obviamente, cansa mais os jogadores, espaça ainda mais uma defesa que já estava bastante espaçada, que dava brechas para contra-ataque. Então, acho que diante desse cenário, o CSA sair daqui de Salvador com algo menor do que uma vitória é doloroso. Eu acho que fica ainda essa coisinha chata. Não, perfeito, Ju. Eu acho que todo mundo, né, do jogador, do diretor, do treinador, do CSA, o torcedor, todo mundo vai dormir hoje com a sensação amarga de que não só poderia ter sido melhor, como deveria ter sido melhor. Né? Porque poderia, eu vejo muitas vezes quando você tem uma chance que você perde, aquela bola na trave, aquele pênalti perdido, aquele milagre do goleiro, aí você diz, pô, poderia ter criado, poderia ter sido um resultado melhor. Mas o CSA teve um tempo com 45 minutos com o jogador a mais e já vencendo o placar. Já vindo de um primeiro tempo onde tinha dominado o seu adversário. E, mesmo nessa situação, dominou o adversário, fez 1-0 e estava com um jogador a mais, se deixou ser dominado e levou o empate. Então, o CSA não só poderia, né, ter feito um resultado melhor, como deveria ter feito um resultado melhor e deixou esse resultado escapar, né, para um Bahia que foi muito mais na transpiração do que na inspiração, né, para poder igualar ali as ações, mesmo atrás do placar e com um a menos, e ali conseguiu o empate, que acabou ficando de bom tamanho para o Bahia.